boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Você acompanha essa nossa jornada de hoje pela nossa live no Instagram, pelo Facebook também, nosso canal no YouTube e aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp. 11 97335 0038 é o número, 11, código aqui de São Paulo, 97335 0038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto, quarta-feira, vocês dados para as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Então vamos escalar o nosso time de especialistas para essa nossa conversa de hoje. Dr. Davi Nordon, ortopedista pediátrico, ele é professor de saúde pública da PUC São Paulo e de ortopedia e medicina preventiva do Estratégia Med. Boa tarde, doutor Davi, mais uma vez com a gente. Obrigado pela colaboração. Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Tudo ótimo. Boa tarde aos ouvintes. Como sempre, um prazer estar aqui com vocês essa quarta-feira falando de saúde. Seguindo aqui com a nossa apresentação, doutora Alessandra Oldani, cirurgiã dentista, especialista em bucomaxilofacial, harmonização orofacial e criadora da técnica de preenchimento labial, que tem o seu nome, Alepips. Doutora Alessandra, mais uma vez com a gente também. Bem-vinda. Olá, Mauro. Obrigada. Boa tarde a todos, aos telespectadores. E é um prazer estar aqui falando de saúde novamente com vocês. Obrigado pela presença. Agora, um operador do direito, doutor Luciano Burato, advogado, especialista em contencioso, transformação digital e tecnologia. Doutor Luciano, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os colegas que estão aqui participando com a gente desse programa. Muito obrigado pelo convite. Espero que a gente possa ter a próxima hora bastante enriquecedora e espero colaborar com todos aqui. Muito obrigado. Sem dúvida que teremos. Obrigado pela colaboração com a gente. E o Flávio Freitas, empreendedor, fundador da e-corretora Planos de Saúde. Flávio, boa tarde, tudo bem? Olá, Mauro, boa tarde, tudo bem? Bom, é um prazer estar aqui, é um prazer falar com vocês e falar também com os ouvintes do programa Gente que Fala. Meio-dia e 2, pessoal, vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, para análise e para o debate aqui de vocês. Os hospitais voltaram a registrar aumento das internações de crianças por Covid-19. O grupo etário entre 0 e 5 anos de idade, que não pode ser vacinado, se tornou o de maior risco de hospitalização, com exceção da população acima de 60 anos. Entre abril e maio, houve uma alta de 33%, e em junho, de 50% nas internações dessas crianças. Pelo menos 8 países já vacinam crianças abaixo de 5 anos contra a Covid, usando as vacinas Soberana 2, da Sinopharm, e a Coronavac, que aqui no Brasil está sob análise da Anvisa para aplicação em crianças a partir de 3 anos. Doutor Davi Nordon, eu começo com você a respeito desse tema. Se olhar sobre esse cenário, o crescimento do número de crianças, né, abaixo de 5 anos de idade internadas com Covid. O crescimento acaba sendo uma coisa natural e esperada nessa faixa etária, porque é a única faixa etária que não tem nenhuma vacina. Então, não é uma coisa que surpreende, é uma coisa que viria mesmo, especialmente chegando no inverno. A gente sabe, no inverno aumenta essas doenças respiratórias, e a gente tem aí não só a Covid, tem a influenza, tem os resfriados comuns, temos crianças que estão voltando finalmente ao contato com outras crianças, então pelo menos meus filhos já pegaram resfriado umas 5 vezes esse ano, um atrás do outro. Então isso é o esperado mesmo. O grande problema é que a gente está demorando muito nessa aprovação da vacina. E o principal, a gente estava comentando antes, né? Estava até vendo agora, o grande problema, na verdade, é que a vacina não tem uma imunidade tão boa nas crianças mais jovens como tem nos adultos. Então, é igual aos idosos que tinham uma certa dificuldade de fazer aquela resistência mais duradoura, as crianças menores também têm, então isso tem tido uma dificuldade das aprovações dos estudos de alguns países. Mas, né, temos aí 8 países que já estão há algum tempo, inclusive com essa vacinação, já estão à nossa frente aí. Então, a gente precisaria só correr um pouquinho mais para liberar. Quais são as razões para essa situação da imunização não ser tão eficiente nas crianças quanto é nos adultos? Eles ainda não têm muita certeza por quê, mas funciona de forma diferente realmente o sistema imunológico das crianças, que está começando do zero. Então, por isso que a gente tem tantas vacinas no começo da vida, eles recebem várias doenças muito prevalentes,
e aí vai formando essa imunidade a partir do zero. No adulto, a gente tem um sistema que está funcionando normalmente, que já recebeu muito bombardeio antes, então ele meio que está sempre preparado, ele já age mais rápido. E no idoso é um negócio que já está entrando na aposentadoria, né? Já está descansando, então por isso que ele vai mais devagar, começa a perder essa memória celular. E como é que a Covid tem evoluído nessas crianças e que acabam internadas? Como é que elas estão reagindo? Como é que elas estão se recuperando? Pelo que eu vi, não mudou muita coisa assim do panorama que a gente tinha antes de gravidade. Então, continua mantendo o mesmo padrão de gravidade nas crianças que a gente via antes. É que a atenção virou agora para elas justamente porque elas não estão vacinadas, então elas têm pegado muito mais do que antes, que agora só sobrou elas, né, na verdade. Mas a evolução tem sido igual antes. Elas sobraram, na verdade, e o que você destacou no início da sua fala, né? Agora, a volta ao convívio, nesse momento, pelo menos aqui na região sudeste, com o inverno, ambientes fechados, as crianças nas escolas, nas creches, né, sempre ali, muito próximas umas das outras, claro, evidentemente que é assim, né? Tudo isso leva a essa situação. Não tem como não ser, faz parte de viver em sociedade. Sim. Doutora Alessandra, sobre esse cenário, seu entendimento, cresce o número de menores de 5 anos internados com Covid, sua avaliação? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Davi, na verdade, uma orientação às mães que estão com Covid sobre a amamentação dos seus bebês, se essa amamentação ela é boa ou ela não vai ter problemas com a contaminação, se a mamãe deve continuar amamentando ou não os seus filhos quando ela está com Covid. Eu não vi nenhuma comunicação oficial de que não deva amamentar durante a infecção, especialmente porque, se você for pensar, resfriados, gripes, etc., a gente também não fala, viu, não amamente, né? E eu acho meio impossível a criança estar em casa e você está cuidando do seu bebê e não se contaminar, porque não tem como, o contato é muito próximo, você amamentando ou não, se você não amamentar, vou fazer mamadeira, do mesmo jeito, está exposto, não tem, você vai ficar com máscara, tal, não é o suficiente para você não contaminar, é um convívio muito próximo. E a amamentação, com certeza, tem muito mais benefícios. Pense que a mãe, quando está contaminada com Covid, ela está combatendo a infecção, está criando anticorpos contra o Covid e esses anticorpos passam no leite. Então, no meu ponto de vista, não vi estudo sobre isso, mas no meu ponto de vista, está até protegendo a criança passando esse anticorpo para ela. Então, não pare de amamentar. Sim. Está esclarecido, né, doutora Alessandra Aldani? Sim, maravilha, Sim. Perfeito. Doutor Luciano, que não é médico, é advogado, mas a partir da sua área, o seu olhar sobre essa situação, esse cenário da Covid nos menores de 5 anos? Eu sigo aqui o que o doutor Davi falou, Mauro. Eu também acredito que precisa haver um pouco mais de empenho por parte da Anvisa na análise dessas vacinas para as crianças, até para a gente entender se é seguro ou não. Eu sou pai de 2 crianças, uma tem 4, outra tem 9, e no momento inicial da vacinação para essa faixa etária, eu preferi, tomei uma decisão de aguardar um pouco mais. Elas não estavam expostas a um grupo de risco, onde a doença poderia trazer uma prejudicialidade maior, e até por conta disso, eu acabei optando por segurar um pouco. Meu menino já vacinou, já tomou as 2 doses, eu sou também totalmente favorável às vacinas, ainda que elas possam não eliminar o risco, mas eu imagino que elas retardem bastante. A gente tem bastante discussão a respeito disso. Eu acho que seria legal mesmo os órgãos governamentais aí poderem dar uma decisão. É seguro, não é? Precisa de uma correção. Eu acho que tudo aquilo que traz segurança num ambiente tão controverso como foi a Covid ao longo desses meses todos aqui, sempre traz para o lado da pessoa, para o lado do cidadão, uma segurança maior para ele tomar a sua decisão de optar por se vacinar ou por não se vacinar, mas eu sou totalmente favorável a que haja uma informação segura e vindo do órgão responsável. Então, eu concordo que haveria uma necessidade de se decidir logo, até porque cada vez que demora mais, hoje em dia a gente vive um cenário onde a demora acaba trazendo uma série de opiniões que não são pareceres técnicos confiáveis, e a coisa fica se arrastando. Então, vou nessa linha aqui.
tecnicamente, é ter um olhar mais de cidadão mesmo aqui, de pai, sobre o assunto. Flávio Freitas, seu entendimento sobre esse tema, você também não é médico, mas atua aí no ramo dos planos de saúde. Mauro, eu concordo com todo mundo aqui que falou, e eu acho que a gente precisa, a gente precisa dar mais atenção à ciência, a gente precisa fazer mais investimento em ciência para conseguir ganhar celeridade, para conseguir ganhar eficiência também dos nossos órgãos de avaliação. A gente já não fala de Covid há um período tão curto de tempo. Eu acho que o país ainda peca muito em falta de investimento em ciência, em falta de eficiência mesmo nessas aprovações. Eu acho que a gente precisa se atentar a isso e cobrar também todas as organizações para que isso aconteça. É essencial tirar essas crianças dessa vulnerabilidade hoje que eles têm. Os hospitais realmente estão muito superlotados e as crianças têm sofrido com isso. Então, acho que a gente precisa rever um pouco o que a gente faz, investir em ciência, pensar a longo prazo e a gente, como país, mudar isso, né? Não recorrer à ciência só a hora que a gente precisa, mas a gente precisa fazer investimentos olhando a longo prazo a sobrevivência da nossa humanidade, a sobrevivência das nossas crianças também. Muito bem, minha gente, 12:11. Este é o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, por aqui os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, e nossa jornada aqui também sendo transmitida pelas redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube. O próximo tema, pessoal, uma das principais preocupações dos ortopedistas num parto é a certeza de que o recém-nascido não tem displasia do desenvolvimento do quadril. São alterações que incluem desde anomalia na formação até a luxação da articulação do quadril em crescimento. Segundo especialistas, o grande problema é que os graus mais leves da condição podem passar despercebidos por muitos meses após o nascimento, tornando a doença cada vez mais grave. Doutor Davi Nordon, qual que é a prevalência da displasia do desenvolvimento do quadril nos nossos bebês? Essa é uma pergunta muito interessante, Mauro, porque quando você vai ver nos livros, nas dados internacionais e tudo mais, eles falam de mais ou menos 1% de incidência, mas a gente tem um estudo brasileiro que foi feito por uma colega minha, a doutora Giovana, que é ultrassonografista, excelente profissional, inclusive. Ela fez uma análise vendo o que a gente tem de prevalência só com o exame físico e com a ultrassonografia, que é o melhor exame para o diagnóstico. E a gente saltou de 1,5%, 1% mais ou menos, para 5% das crianças. Então, muita atenção para isso, porque a gente tem uma prevalência alta, 1 a cada 20, e desses 1 a cada 20, né, na verdade, seriam 5 a cada 100, 4 a cada 100 não são diagnosticados com exame físico, eles só são diagnosticados com exame de ultrassonografia. A identificação dessa condição ocorre já logo ao nascimento? A gente tem 3 formas, na verdade, de diagnosticar. Ocasionalmente, você já descobre no ultrassom morfológico. Esses são os casos mais graves, geralmente associados a alguma síndrome em que o quadril já está fora do lugar e você acidentalmente mesmo, porque é de sorte você vê, normalmente a gente não vê. Na hora que nasce, no exame clínico, os casos mais intensos, mais graves, é o que eu falei, aquele 1 a cada 100 a gente pega, faz aquele teste do quadrilzinho que todos fazem em todas as maternidades. É um teste falho, mas a gente pega 1 a cada 100, né? Na verdade, 1 dos 5, né? Que a gente falou que teria a cada 100. E aí, depois disso, a gente consegue fazer o diagnóstico com a ultrassonografia, que são os outros 4 não diagnosticados, desses cada 5. Essa prevalência ela é universal, ela é mais relacionada com os locais mais carentes, onde a saúde às vezes não chega como deveria chegar para a população? Na verdade, não. Esses dados são nossos, então 5% é uma prevalência nossa, varia de país para país, mas a influência principalmente é um pouco de genética. Então, nós temos alguns países, por exemplo, na Itália, que tem mais, os esquimós têm mais, os índios navarro tinham mais também, um tanto da genética por seleção, dentre eles, e um tanto por causa de um hábito que eles têm, que é de enrolar o bebê fazendo um charutinho,
A gente tem estudos bem claros mostrando que você deixar o bebê enroladinho, com as pernas muito juntas e apertadas, aumenta muito o risco de displasia do quadril. E os povos que tinham ou ainda têm esse hábito têm uma prevalência maior do que aqui, por exemplo. E hoje em dia, qual é a genética que proporciona, que leva mais a esse tipo de problema? Pensando aqui na América do Sul, nós temos os países do oeste, por exemplo, Bolívia, Chile, são países que têm mais displasia do quadril. E é interessante que a Giovana até me comentou que ela estava fazendo um estudo e eles têm bolivianos que eles atendem. E os bolivianos tinham tanta displasia do quadril que ela teve que tirar os bolivianos da amostra porque eles estavam alterando o valor, estavam subindo muito o valor. Então ela deixou uma amostra realmente só de brasileiros. A gente sabe que aqui na América do Sul tem uma incidência maior também por causa disso, um pouco de seleção e um pouco desse uso do charutinho. Agora, eu destaquei aqui no final da nossa nota, doutor Davi, sobre quando a condição passa despercebida, né, por muitos meses após o nascimento, e aí tudo fica mais grave. Quais são as complicações com o passar do tempo e se isso não for verificado, quais são as implicações já depois para a criança, na adolescência, na juventude e na fase adulta? Vamos começar do mais grave, que é aquele caso que é um quadril fora do lugar e que passou reto no diagnóstico inicial. A gente consegue tratar bem esse paciente até os 6 meses de idade, a gente usa um negócio que chama suspensório de Pavlik. Só que, para você diagnosticar mesmo, para os pais verem, por exemplo, se eu acho que tem algo errado, ele vai ver normalmente com uns 9 meses, 1 ano, que é quando a criança começa a andar, que eles vão perceber que uma das pernas está mais curta do que a outra, se ela tiver displasia de um lado só. Se ela tiver displasia dos dois lados, ele vai ver que a criança anda muito rebolando, assim, pendendo muito para um lado e para o outro, porque os dois quadris estão fora do lugar. Nesses casos, são mais difíceis de se tratar, vai ficando progressivamente mais difícil conforme a criança envelhece. Se porventura ela não for tratada em nenhum momento, depois dos 10 anos de idade, ela já começa a sentir dor. Lembra que ela vai mancar, como eu falei, a articulação vai gastar, e aí a adolescência já é indicação de prótese de quadril, é um negócio irreversível. Aqui no Brasil, a gente não tem o hábito de fazer em adolescentes. Nos Estados Unidos, eles fazem. Chegou na maturidade esquelética, já faz a prótese. Aqui, a gente geralmente faz depois dos 30 anos de idade. E a gente tem aqueles casos que são mais leves, que passam discreto mesmo, que acaba não pegando no exame físico. E, às vezes, um ultrassom mal feito também deixa passar. E aí, essa pessoa, em vez de ela ter uma artrose do quadril que nós teríamos, por exemplo, aos 80 anos, ela vai ter cedo. Então, às vezes, aos 50, 40... Ou, por exemplo, como é o caso do Gustavo Kirten, que estragou os quadris muito rápido, apesar de ser um esportista de elite e tal, tinha alguma alteração nesse quadril, a gente acredita que seja, de repente, uma displasia leve que passou reto. E aí gastou esse quadril muito rápido. A ideia é que todas as artroses que acontecem na meia-idade são uma displasia que passou reto. Você destacou que a partir dos 10 anos, então, quando o tempo passa demais, aí a solução acaba sendo a prótese. Mas quando o problema é pego a tempo, o caso é cirúrgico também, mas a solução é muito mais simples, não há necessidade de prótese. Como é que funciona? Isso, é mais simples. Então, antes dos 6 meses, como eu falei, a gente usa um suspensório, que é um tirante que você coloca na roupa e mantém o quadril no lugar adequado. Depois dos 6 meses, esse suspensório não funciona mais. Então, a gente troca para gesso e a gente pode ir incluindo várias cirurgias com ideias diferentes. Ou colocar o quadril de volta no lugar, ou colocar o quadril e mexer na bacia para ela conseguir segurar o quadril no lugar. Às vezes a gente precisa encurtar o fêmur, porque ele faz muita pressão, se ele não for mais curto, porque ele estava fora do lugar, né? Então, ele é como se ele fosse 3 centímetros menor do que ele é na verdade. Não dá para você pôr um fêmur de volta, que é mais longo do que ele aguenta. Então, a gente precisa encurtar esse fêmur 3 centímetros, mais ou menos, né? E assim vai. Então, a gente tem uma série de outros procedimentos que vai agregando conforme a idade e a dificuldade. Meninos e meninas sofrem da condição na mesma proporção ou alguém mais do que o outro? Não, meninas têm um risco 10 vezes maior do que meninos, e também mais frequente em meninas. E vale notar, né, vale chamar a atenção para os pais aí, os bebês sentados, aqueles que estavam sentados dentro da barriga, mais de 20 vezes de risco de ter a displasia do quadril. A história familiar também é super importante, então se na família você tem algum parente que de repente tem uma história de ter um problema do quadril, vale a pena investigar o filho, porque pode ser uma displasia que passou reto também. E aqueles que já têm uma história clara, putz, eu tratei displasia do quadril quando bebê, sem dúvida nenhuma que tem que investigar no seu filho se tem displasia ou não. Agora, no dia a dia, como é que os pais devem suspeitar, né? Naquele olhar para a criança, quando ela tem o problema, esse desequilíbrio,
o andar torto, mancando. Isso, o próprio andar já chama atenção. Então, a criança mancando, parecendo ter uma perna mais curta do que a outra. Sentir estalos no quadril, pode ser um quadril que está saindo e voltando do lugar. E também dificuldade de abrir as pernas para trocar a fralda. Isso é uma coisa que passa reto para os pais, especialmente pais de primeira viagem, que a criança ela abre os quadris bastante quando você vai trocar a fralda. Então, se você quiser, você quase encosta o quadril na cama, a perna inteira, na coxa inteira na cama, se quiser. Se você está tendo uma dificuldade, então você vê que um lado está abrindo menos que o outro, ou os dois estão abrindo pouco, então a gente está pensando numa displasia do quadril que não foi diagnosticada ainda. Agora, a displasia, ela é necessariamente do nascimento ou ela pode surgir depois? Ela pode surgir depois. No geral, você já vê que é um quadril alterado, esse é o mais frequente. Você vê que um quadril alterado, diagnostica displasia e trata. Mas vamos supor que é só um quadril que é um pouco mais frágil e a criança usou o charutinho, ela pode desenvolver depois de 1, 2, 3 meses de vida. E tem algumas outras doenças, por exemplo, paralisia cerebral, em que a gente tem uma displasia do quadril, que a gente chama de displasia paralítica, que ela desenvolve ao longo do tempo. Nós temos a síndrome de Down também, que pode desenvolver aí ao redor dos 4 a 6 anos de idade. Ela geralmente é mais tardia, eles não nascem com a displasia, eles podem formar ao longo do tempo. Então, paciente com síndrome de Down que todo ano ganha um raio-x de quadril. Você está, nesse momento, tratando alguma criança que tem essa condição? Algumas. Estou tratando algumas. E como é que está a evolução de cada uma delas? Eu estou para começar, hoje inclusive é um dia que eu devo começar o tratamento de 3 crianças, e tem uma que estava super grave, que está indo, está caminhando, conseguimos colocar no lugar, está com suspensório, fez ultrassom hoje de 6 semanas, ainda não está 100%, então ainda deve continuar mais algumas semanas com suspensório até a gente poder tirar. Agora, qual é o profissional para lidar com este problema? O ortopedista, porque dentro da ortopedia existem diversas especialidades. Então, ou todo ortopedista tem condição de fazer o tratamento da displasia do desenvolvimento do quadril? Não, tem que ser o pediátrico, não dá para ser o de adulto erra, ele faz besteira. E te falo assim, porque eu pego o que vem nessas condutas erradas que acabam vindo. Não é para ele não precisa saber, na verdade. Do mesmo jeito que eu não sei operar joelho, o especialista de adulto não precisa saber tratar quadril de criança, tem o pediátrico para isso, é o que a gente mais faz da vida, é uma das doenças, se não for a doença que eu mais atendo, é uma das que eu mais atendo, então é para a gente tratar mesmo, a gente que sabe fazer, colocar o suspensório e cuidar. Os pais devem levar os filhos ao ortopedista logo de começo, já logo ao nascer, ou tem uma idade correta para isso? Olha, eu sempre recomendei que passasse logo que nasce, e com essa a gente vendo tem uma prevalência ainda maior de displasia do que a gente imaginava, com mais veemência ainda que eu recomendo que passe logo que nasce mesmo, porque da mesma forma que eu falei do ortopedista de adulto, o pediatra ele não precisa ter mais isso para se preocupar, né? Ele às vezes nem está acostumado a lidar com isso, às vezes nem sabe ver o ultrassom de quadril, então vale a pena passar para o ortopedista pediátrico, a gente avalia direitinho, pede os exames que precisar, faz o ultrassom e avalia o ultrassom e indica se precisa tratar ou não. Legal, doutor Davi. Vamos passar aqui para o nosso próximo assunto. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os temas da saúde, do bem-estar e do comportamento. Meio-dia 23 agora. Doutora Alessandra, harmonização orofacial é um tratamento que corrige diferenças do rosto, dando mais equilíbrio à face e melhorando a aparência. Nos últimos anos, a técnica se tornou muito popular, com artistas realizando e divulgando os tratamentos, o que fez com que muitas pessoas procurassem resultados que nem sempre se encaixam em suas necessidades. Por isso é preciso ter cuidado, cabe ao bom profissional ter bom senso e avaliar se o paciente realmente tem aquela indicação para o procedimento. A gente sempre vai no seguinte ponto aqui, doutora Alessandra, muita gente quer, às vezes, passar por algum procedimento, mas não é uma questão de querer, é uma questão de poder, né? Quem é que pode se submeter à harmonização orofacial? Exatamente, Mauro. A harmonização, ela veio para melhorar alguns aspectos, deixar mais jovial, melhorar algumas linhas de expressão, rugas, ela ameniza e ela realça a beleza individual. Ela não veio para fazer grandes transformações, né? Não é um milagre da vez. E eu entendo que no meu consultório, por exemplo, é multidisciplinar. Então, só
a harmonização, tem que ter várias avaliações. Por exemplo, se um paciente ele não tem dente algum, e ele quer fazer um preenchimento labial, então ele não tem dimensão vertical. Se ele não tem a dimensão vertical, que é essa linha entre o nariz e o queixo, ela é funda, não faz sentido a gente fazer uma harmonização facial. Ela vai ficar impessoal. Então, a harmonização, ela veio sim para realçar, para melhorar muito. É um procedimento minimamente invasivo. Então, algumas cirurgias plásticas hoje o pessoal não está fazendo mais, mas tudo tem limites. E o bom senso do profissional é o que vai prevalecer, porque não é o meu gosto. Eu não vou colocar no seu rosto um preenchimento, uma maçã, né, do rosto que a gente chama de malar cheia. Se você tem o rosto mais alongado, se você tem o rosto mais quadrado, que a gente chama de braquicefálico. Então, tudo tem um estudo, tem um desenho. A gente faz uma cefalometria e esse desenho feito no rosto tem que combinar, por exemplo, os cantos dos olhos com o canto do nariz, tem uma linha, um pilar que nós chamamos de pilar da beleza. Isso tem que ser respeitado. Eu quero empinar o meu nariz, deixar o meu nariz igual do Michael Jackson, por exemplo. O seu perfil não combina. Às vezes é uma pessoa que tem um nariz mais negroide, que a gente fala, um nariz mais espalhado. Então, eu quero afilar meu nariz? Pode afilar, mas tem que afilar pouco, porque ele não vai combinar com o seu lábio, que o seu lábio é grosso, né? É mais volumoso. Então, além do bom senso, vem saber anatomia. A gente tem que entender que tudo na harmonização facial, antes, lá embaixo tem o osso. Depois do osso vem o tecido que sustenta, que vai fazer essa volumização, e depois da sustentação vem a pele. Então, tem que tratar tudo isso em conjunto. Em quais situações, doutora Alessandra, essa harmonização facial, ela primeiro depende de um tratamento dentário? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Sim, tem tudo a ver. Por exemplo, um paciente que ele é dêntulo, ele usa uma prótese, ele não tem dente. Se o paciente tiver com os dentes alinhados, não tem dente torto, ele não tem problema articular, porque tem pessoas que têm desvio de mandíbula e ele acha que ele está assimétrico, que uma simples harmonização vai melhorar uma mandíbula torta. E não, às vezes ele é um caso cirúrgico, às vezes ele está com uma mordida cruzada, um problema dentário, e não vai ficar boa a harmonização. Tem outras coisas, por exemplo, tem que passar no nutrólogo, tem que ver se ele está com potássio, sódio, tudo bem. Não tem como a gente fazer uma bioestimulação, que agora usa-se muito, né, os bioestimuladores de colágeno na harmonização, é a bola da vez. E para induzir essa formação de colágeno, a gente tem que ter uma alimentação boa, tem que ter todos os nutracêuticos bem no corpo, para que seja um colágeno bom, de primeira linha. Então, tem que passar com o nutrólogo, tem que passar com fisioterapeuta também, porque o fisioterapeuta articular, ele vai fazer a mandíbula voltar para o lugar, aí sim a gente faz uma harmonização. Então, são vários fatores que não dá para chegar no paciente fazendo harmonização. Hoje, lábio, nariz, mandíbula é o que mais é feito na harmonização. Mas tem que ter o bom senso e entender. Agora, essa popularização desse procedimento, dessa técnica, né, como eu destaquei aqui na nossa nota, que isso ocorre pelas celebridades, né, pelos artistas, isso tudo faz com que as pessoas procurem resultados parecidos com os dos seus ídolos, das suas celebridades, né, e isso nem sempre se encaixa com aquilo que a pessoa precisa. Como é que é a atuação do profissional para dizer, olha, não adianta você querer seguir lá a sua celebridade da novela, porque não é disso que você precisa de outra coisa. Como é que é essa conversa? Sim, primeiro a pessoa já chega com aquilo na mente, eu quero ficar parecida com a Ivete Sangalo, já chegam com aquela mentalidade de quero melhorar e mudar o seu fenótipo. Não tem como, não tem como. A mudança na harmonização, se você faz algum detalhe, a gente usa ácido hialurônico, ele é compatível no corpo, toxina botulínica, tudo é muito seguro, tudo é muito estudado. Hoje a tecnologia da estética está muito grande. Então, para fazer uma harmonização, para eu parecer com o fulano, vai muita coisa. Você tem que transformar a pessoa, usar muitos ml. Isso fica impessoal. Então, é difícil. Eu já trabalho assim com o meu paciente, falo, não vai ficar bom, o limite é esse, só esse tanto de ml vai ficar bom para o seu rosto. E aí, o que temos para hoje é isso. E eles aceitam, porque o que aparece é falta de orientação. Eles vão vendo tudo na TV, no Instagram. Quando você chega num profissional que te orienta, eles mudam a opinião, eles aceitam sim.
tratamento é demorado? Depende do procedimento, não muitos. Procedimentos em torno de meia hora, 40 minutos, são procedimentos minimamente invasivos, né? E não demoram, não. Depende do que você vai fazer. Se for fazer muitas coisas no mesmo dia, eu não costumo colocar muitos mls, tudo no mesmo dia. É sempre uma construção. Nós vamos melhorando o ângulo, vai aumentando, dali 15 dias volta, coloca mais um pouquinho. Sempre uma construção. Aqueles incômodos muito comuns, assim. Tem gente que sorri e mostra muitos dentes, não gosta disso, ou porque os dentes não estão corretos, ou porque não gostam mesmo do sorriso que escancara os dentes. Aqueles que sorriem e não mostram os dentes também, e ficam incomodados porque querem mostrar os dentes. Cada um tem um tipo de reação, né? Isso tudo a harmonização corrige? Corrige. Esse sorriso chama sorriso gengival. Existem 2 gotinhas que nós colocamos aqui no canto do nariz, numa posição estratégica, de toxina botulínica, que é o famoso Botox, porque o Botox ele mexe com o músculo, né, com movimentação, e o ácido hialurônico é preenchimento, são coisas diferentes. Então, a hora que coloca aqui, né, a gente injeta do músculo certo, que tem os músculos certinhos, né, levantador do lábio superior e assim vai. A hora que for sorrir um pouquinho mais relaxado, não aparece a gengiva. Então, isso corrige, deixa bem bonito, simplesmente com 4 gotinhas ali de toxina. E quando ao Temos contrário, várias quando a pessoa não mostra dentes, não mostra, parece que nem sorrindo direito está, qual é a solução? Então, ao contrário, aí teria que aumentar com uma lente de contato que entra na harmonização orofacial, entra essa parte de lentes, que é o tratamento de aumentar os dentes, para que ele aumente, e às vezes ele está com a dimensão vertical, aquela distância baixa, né, reduzida, então precisa aumentar, às vezes não tem os molares, que a nossa boca é que nem uma tesoura, conforme você não tem o dente do fundo, né, você vai fechando aqui, ó, conforme vai tendo dente os molares, a mordida abre e levanta tudo isso. Então, às vezes precisa reabilitar, precisa aumentar lá atrás os dentes para aparecer um pouquinho os dentes na frente. Aí já é a parte mais do dentista mesmo. Tá aí a necessidade desse trabalho conjunto, né, do dentista que vai fazer essa recuperação. Sempre conjunto, dentista, médico, biomédico, tem que estar todo mundo, hoje está fazendo harmonização, tem muitas feras aí, mas a gente precisa ser multidisciplinar. Eu acredito que todos juntos vai deixar o paciente muito melhor. Faltando 28 minutos para 1h da tarde agora, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, os temas da saúde, do bem-estar e do comportamento por aqui. Parada breve, intervalo, mensagem do nosso apoiador. A gente volta já com mais assuntos. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta. Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, redes sociais também. Esse é o programa Gente que Fala, de quarta-feira, com os temas da saúde, do bem-estar e do comportamento. Doutor Luciano Burato, vamos falar sobre o seguinte: consultórios de odontologia, de psicologia e de outras áreas da saúde precisam se adaptar à Lei Geral de Proteção de Dados sob o risco de receberem multas pesadas, calculadas sobre o faturamento, não é verdade? A LGPD exige que dados, em especial aqueles sensíveis, estejam seguros por camadas de proteção ao acesso. Mas enquanto as grandes redes de hospitais estão se adaptando a essas determinações da legislação, milhares de consultórios ainda não começaram a se ajustar a essa obrigatoriedade. É isso mesmo? Os pequenos ainda estão devagar nessa adaptação, doutor Luciano? Oi, Mauro. Sim, a lei entrou em vigor já tem 2 anos e ela acabou sofrendo com a questão da Covid no momento que tinha muito holofote em cima da pandemia, como seria normal.
mas ela já está em vigor. As grandes empresas, e aí, assim, plataformas digitais de redes sociais, a compra de comida, como iFood, Uber, e os bancos, esses grandes conglomerados de empresas que lidam com muitos dados, eles já se adaptaram previamente, eles já fizeram todo o trabalho. Mas ainda para o pequeno, essa realidade não aconteceu, e muito provavelmente não aconteceu porque essa implantação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, ainda vem sendo feita. É normal, quando se cria um órgão, que haja um tempo de adequação. A gente verifica aqui entre os colegas da área, entre os clientes que a gente conversa, nos parece que nós estamos num momento de conscientização das pessoas quanto à sua titularidade dos dados, a importância de se exigir dos órgãos e das empresas com quem a gente se relaciona, as razões pelas quais se coletam dados, qual é o tratamento que vai ser dado aos dados. Eles vão ser eliminados quando eu deixar de ser um paciente, deixar de ser um cliente. Então, esse momento que a gente encontra, e ao passo que a própria ANPD vem construindo a sua rede de fiscalização, os seus braços, é o cenário que a gente está hoje em dia. Tá? A ANPD ela já tem firmado alguns convênios, ela não tem braço para fiscalizar todos, né? Obviamente, ela fiscaliza essas grandes empresas que lidam com volumes muito altos de dados, mas ela tem feito movimentos de convênios paralelos com os PROCONs, e aí, ao passo que ela ela ampliar esses convênios, ela vai ter presença em muitos municípios do Brasil, e aí, por meio do convênio, o PROCON também vai estar legitimado, tal qual hoje ele tem a legitimidade para tratar das relações de consumo, para poder fiscalizar e aplicar a multa para quem não tiver adequado à legislação de proteção de dados. Então, assim, o que a gente tem visto hoje, o que a gente tem dedicado a uma área aqui do escritório, é na construção de uma documentação que possa proteger o profissional da saúde, que dê a ele um escudo protetor em relação à possibilidade de vazamento de dados que não decorreu dele, uma segurança de que o paciente está ciente do que vai ser feito aos dados, e orientação e conscientização da própria equipe dele de como lidar com os dados, né? Como é que a fiscalização se inicia, doutor Luciano? É por provocação? Alguém que tenha percebido que seus dados foram vazados, que tenha as provas a respeito disso, provoca a justiça para isso, ou a fiscalização é feita normalmente, independentemente de vazamento? Pode surgir pelos dois lados, mano. Pode surgir por uma denúncia, né? Olha, deixa eu dar só um passo antes. Não necessariamente a gente precisa provocar o judiciário nesse momento, e nem mesmo o PROCON, se ele já tiver convênio estabelecido. É um direito da pessoa exigir, no caso de um consultório, no caso de uma empresa prestadora de serviço ou qualquer outra, que essa empresa lhe informe como seus dados são tratados. Então, isso vem num kit, a gente costuma chamar do kit LGPD, onde a gente tem documentações que demonstram o mapeamento, o fluxo desses dados, desde a coleta. Problemas com a conexão do doutor Luciano? Olha, seu nome, agora, CPF, RG, como eles são arquivados. Voltei. Que hora que eu paro? Houve um breve travamento, pode seguir. Tá, eu travei em que momento aqui? Eu me perdi um pouco. Não, foram frações de segundo. Tá, então vamos lá. Eu estava dizendo da possibilidade do direito da pessoa exigir da empresa que informe a ela como é feito o tratamento dos seus dados, desde a coleta, desde o armazenamento, quem tem acesso a ele e como é feita a eliminação desses dados, sem necessidade de advogado, sem necessidade da intervenção do PROCON, do judiciário qualquer. É um direito nosso de pedir que haja essa. Se a pessoa optar por não fazer esse pedido diretamente, ela também poderá ir até um PROCON
ou ela poderá ir diretamente na justiça, até porque a justiça não restringe quem vem até ela, né? O livre acesso à justiça, esse direito, permite que você já possa questionar. É que não me parece muito prático também você já judicializar sem ter dado a oportunidade para a empresa poder apresentar a documentação que ela tem em relação à proteção de dados. As multas são pesadas, né? Partem de 2% do faturamento da empresa, né? As multas, não, as multas, na verdade, elas chegam até os 2% do faturamento, elas têm um teto limitador ali de 50 milhões. É pesado, eu imagino que esses valores expressivos é justamente para demonstrar como as Big Techs, Facebook e todas essas redes sociais que a gente tem, a possibilidade, né, a potencialidade de sofrerem uma penalização que prejudique seu fluxo de caixa. Tá? A gente sempre fala, eu já tive áreas de estudo aqui minha ao longo da carreira, que estudavam a questão daquela multa diária, e se a gente pensar que a multa para uma GM, para uma Volkswagen, para um Facebook é irrelevante, vai gerar aquela consciência de que, olha, é melhor eu continuar infringindo a lei e pagando a multa que não me dói, que não traz um prejuízo aqui financeiro, sim, do que eu fazer o correto. Então, é por isso que nesse momento que a LGPD entrou em vigor, que foi construída essa lei, eles já deixaram uma margem bastante grande, que é para poder pegar desde o pequeno, numa penalização. Obviamente, ela não nasce na penalização, ela primeiro tem que ser alertada, tem que ser dada oportunidade para a empresa apresentar os seus dados, ela vai ser advertida até chegar na penalização. Mas a legislação já previu aí a possibilidade de haverem multas pesadas, sim. Sim. Flávio, para entender a sua realidade, você que é dono de corretora de planos de saúde, enfim, lida com dados de muitos clientes que compram planos de saúde, como é que está o dia a dia aí da implantação dessas proteções, o trabalho da TI, né, da tecnologia da informação? Sim, o que eu sinto é que a implementação vem andando muito lenta ainda. Os empreendedores, de uma forma geral, são pouco profissionalizados, assim, fazendo um paralelo à legislação atual. Falta ainda muito no mercado uma proteção de dados significativa. Hoje os custos são muito altos de implementação, então a gente precisa sempre de um apoio jurídico e também empresas tecnológicas que prestam esse serviço para a gente conseguir garantir os dados a segurança dos dados dos clientes. Então, eu sinto, olhando para o mercado de uma forma geral, de pequenos empreendedores, que ainda há um longo caminho pela frente. A gente precisa baratear ferramentas que sejam possíveis de serem implantadas em pequenas empresas. Então, acho que tem um longo caminho aí pela frente. Eu acho que é muito válida a lei, principalmente quando a gente olha de grandes empresas, elas precisam preservar o grande volume de dados que elas têm acessos, mas para os empreendedores menores e para as empresas menores ainda tem um longo caminho pela frente. Doutor Luciano, a gente está falando, claro, da área da saúde, enfim, dos hospitais, dos consultórios, dos mais variados aí, de atendimento médico, mas vamos falar sobre essa situação também de uma maneira geral. Quando alguém recebe um telefonema, por exemplo, de uma empresa de telemarketing, e a pessoa não teve nunca qualquer contato com essa empresa de telemarketing, é muito provável que esse dado que a empresa tem foi obtido de forma ilegal. Como é que a gente deve fazer para denunciar isso, para obter algum tipo de ressarcimento? Porque aquele dado foi vazado, certamente foi vazado, a gente não sabe por onde e não tem como comprovar, né? Mauro, essa história dos dados, essa importância em relação aos dados pessoais, embora não seja nova, mas assim, ainda é algo muito recente para todo mundo. Então, você veja, a gente tem uma série de situações que muitas vezes para você baixar, para você baixar um e-book na internet, ou para você ter um acesso a um determinado voucher, você vai lá e fornece livremente seu CPF, seu nome, seu e-mail, e, obviamente, quem está coletando tem
a pretensão de poder capturar esse lead, de fazer com que isso possa ser um negócio depois para ela, ou aí a gente entra onde muitas vezes as pessoas acabam coletando os dados justamente para vender essas listas. A gente tem no mercado empresas, e aí que está, por isso que eu estou passando. É um cenário que, embora não seja novidade nenhuma, mas a nossa relação com os dados ainda é algo novo, ainda é algo que está em construção. Nós temos empresas disponíveis hoje no mercado que podem enriquecer uma base de um telemarketing. Elas trazem um telefone atual, elas trazem um e-mail, elas trazem um endereço. E elas capturam isso daí a partir de lugares também onde a gente acabou deixando de forma pública, ou quando a gente preenche um determinado cadastro, a gente dá autorização para que esses dados circulem. É muito incomum do lado nosso aqui de cidadão e de usuário que a gente se atenha aos termos e condições de uma plataforma, de um produto que a gente adquiriu, até para a gente observar se lá dentro a gente está consentindo ou não para que esses dados sejam transitados para outras pessoas. Então, assim, a gente tem cenários de vazamento, isso é uma grande preocupação, principalmente o vazamento de dados bancários. A gente acabou criando um protocolo de adequação à LGPD, que é o primeiro passo para a área da saúde, justamente pensando assim na questão de custo, na questão de como isso encaixa no orçamento de um consultório, mas principalmente também olhando, são dados muito sensíveis que transitam ali, como são os nossos dados bancários. Os demais, o telefone, o e-mail, a gente precisa voltar e verificar se a gente não acabou cedendo isso nas relações, nos cadastros que a gente faz pela vida aí, pela internet. Certo. Faltando 14 minutos para 13h, mais um tema por aqui no programa Gente que Fala. Na hora de escolher um serviço de assistência médica, é comum surgirem muitas dúvidas sobre preços, coberturas, condições contratuais, uma série de outras questões também. Para o esclarecimento de tudo isso, é muito importante contar com a ajuda de um especialista. E quem é ele? O corretor do plano de saúde. Então, como escolher esse profissional? Como saber se ele é de confiança? Duas perguntas muito comuns, não é mesmo, Flávio? Como é que a gente faz para dar esse passo inicial? É bastante comum essas perguntas e o cliente, às vezes, fica em dúvida em como escolher um profissional dedicado e um profissional competente. Bom, hoje o mercado de planos de saúde ele é todo formatado para que a contratação aconteça através de um corretor e não diretamente da seguradora, para garantir que o cliente tenha acesso, que o consumidor tenha acesso a diversas opções de mercado. Então, hoje, o corretor de seguros, o corretor de planos de saúde, ele retém todo o conhecimento de mercado e consegue entender quais são as necessidades do consumidor e oferecer algo que esteja dentro da realidade dele, algo que tenha as coberturas que ele necessita. Sim, agora você falou que sempre vai ter um corretor, não tem não existe mais essa possibilidade de comprar diretamente de uma empresa, justamente para que a pessoa tenha no corretor todas as outras possibilidades, não só de uma oferta de uma operadora de saúde, mas que ele tenha um leque ali de opções de escolha. O mercado é realmente formatado muito para que o cliente tenha acesso via corretor. As grandes operadoras hoje não atendem ao cliente final. O mercado de planos de saúde hoje, para planos individuais, é extremamente restrito. A gente tem um mercado muito mais amplo e voltado para atender pequenas, médias e grandes empresas. E uma das coisas que eu tenho visto é que o consumidor, às vezes, não tem pouco ou nenhum conhecimento do que é a contratação de um plano de saúde. E como a contratação de um plano de saúde prevê muitos riscos dos dois lados, tanto de ausência de cobertura, quanto de implicação de carências ou qualquer problema futuro, é muito importante ter um profissional da área para apoiar essa tomada de decisão. Uma das coisas realmente mais difíceis, Flávio, é justamente comprar um plano de saúde. Você
tem medo do que possa acontecer em relação à cobertura XYZ, como é que os preços serão reajustados, enfim, as diversas condições contratuais. Como é que a gente escapa daquilo que se chama, sem ser pejorativo nisso, olha, é papo de corretor, aquele corretor que vem com aquela conversa dizendo que tem isso, tem aquilo, e no final acaba não tendo, e o consumidor acabou sendo enganado, acabou sendo lesado por absoluta falta de conhecimento de uma situação tão complexa que é comprar um plano de saúde. Com certeza. Bom, eu acredito que são 3 pilares assim, essenciais que o consumidor precisa avaliar durante esse processo. O primeiro é o conhecimento do profissional que está atendendo ele, o domínio que ele tem de mercado, se ele conhece as regras, se ele consegue compartilhar alguns conhecimentos de como vão ser essas etapas de contratação e muitas vezes migração entre outras operadoras. Um outro ponto que eu acho muito importante é a empresa em que esse profissional está ligado, a gente precisa entrar no site, entrar nos canais digitais e entender se a empresa é conectada com as principais operadoras do mercado, se ela é parceira oficial das seguradoras e se ela consegue oferecer uma grande opção de planos, porque é importante que o cliente compare uma cobertura com a outra, uma oferta da operadora X com a operadora Y. É muito importante que o corretor compartilhe os conhecimentos dele com o consumidor que tem pouco acesso. Os corretores são especialistas e eles precisam compartilhar toda essa inteligência de mercado. E o terceiro ponto que eu acho que é muito importante é a quantidade de opção que essa empresa é conectada. Hoje a gente tem no mercado mais de 30 grandes operadoras, quando a gente olha para o mercado nacional, e dentro das operadoras a gente pode ter até 10 opções de planos diferentes, tanto categorias de coberturas diferentes, quanto redes credenciadas diferentes. Então, é essencial que você se conecte bem com o seu corretor, compartilhe com ele quais são as suas necessidades. Pode ser essa necessidade de migrar de plano de saúde, e uma das preocupações é a portabilidade de carência, também redução de custos, porque a gente está num cenário muito instável de reajustes hoje, por conta da inflação médica. Então, compartilha todas as suas dores com o seu corretor, que ele deve estar capacitado para te atender. Capacitado para atender. Quem é esse corretor capacitado? Quem é que forma? Quem é que capacita? Ele é o dono da empresa? Ele é o dono da corretora de seguros? Ele é um funcionário desta corretora de seguros? Ele é um funcionário do plano de saúde? Quem é esse corretor? Como é que se forma? Como é que se capacita? As corretoras de plano de saúde contratam corretores e elas têm uma autorização hoje através da SUSEP, que é o órgão que forma todos esses corretores. O mercado de planos de saúde ele é regulamentado pela ANS, então ele prevê que essa venda aconteça por meio de uma intervenção de um corretor, e o corretor precisa estar sempre antenado a toda a regulação, a todas as regras e a tudo que está acontecendo no mercado. Muito bem, perguntas da nossa audiência por aqui, e o Flávio está com a palavra, então eu começo com você, eu vou pedir objetividade para todo mundo, que são 7 minutos para 1 agora, e a gente vai daqui para o final só com essas perguntas da nossa audiência. O seu Jaime do Jardim Bonfilholi, valeu, seu Jaime, mais uma vez aqui a participação e o envio da pergunta. Por que os planos de saúde multinacionais não atuam no Brasil? A pergunta aqui do seu Jaime, Flávio. Bom, o cenário atual brasileiro, a gente tem bastante oferta de plano de saúde, mas a nossa regulação ainda é muito restritiva. Para dar um exemplo, o que aconteceu? A ANS fez uma regulação nos planos de saúde, controlando todos os reajustes, e todas as grandes operadoras de mercado tiraram seus produtos. Então, hoje, o cliente pessoa física, o cliente que quer contratar direto da operadora, ele não tem oferta do produto em específico que ele precisaria contratar por conta de uma regulação do órgão. Então, existe um interesse comercial aí para que isso seja flexibilizado, mas tem que ter um esforço das duas partes. Eu acho que é essencial que o consumidor
cobre essa agência que regula planos de saúde, para que a operadora não queira vender só para empresas, queira vender também para pessoas físicas, e todo mundo tem acesso a ter uma cobertura de qualidade. Doutor Nordon, Davi Nordon, a Juliana Rocha no Instagram, a partir de que idade uma criança pode praticar lutas como karatê ou taekwondo? A gente tem, na verdade, várias falácias aí a respeito de quando as crianças podem começar a fazer determinada atividade física, né? É uma pergunta interessante. Então, lembre que as atividades de equipe, no geral, que ele depende de outra criança, mais ou menos 5, 6 anos, quando ele consegue a participar em equipe. Por exemplo, futebol. As artes marciais não dependem de uma equipe, mas ela depende de coordenação motora. Então, às vezes, já pode começar até um pouco antes disso, lógico, com a ressalva de que ele não vai sair lutando de cara, né? Ele vai fazer alguns treinamentos mais básicos, fortalecimento, coordenação, etc. E só para lembrar, né, última coisinha, sendo bem rápido, musculação, a partir dos 7 anos, a criança já pode fazer, não vai atrapalhar o crescimento, ela só precisa ter o quê? Ter a coordenação que a gente falou, para fazer o exercício sem se machucar. Murilo Pérez, o nosso canal no YouTube, Luciano, ele pergunta o seguinte: como proteger os dados sobre a saúde do paciente se atualmente muitos exames são disponibilizados pela internet? Pois é, aí o equipamento individual, né, das pessoas, se isso também a gente tem que levar em consideração para a proteção dos dados. Vou acrescentar um outro ponto aqui na pergunta do Luciano. Aqueles velhos exames de radiografia que todo mundo tem em casa, guardados para alguma necessidade, para alguma avaliação que a gente queira, né, para o futuro, essas radiografias não podem ser descartadas no lixo, elas têm que ser entregues num laboratório. Elas contêm informações também das pessoas ali, né? E são informações médicas, são informações da relação médica. Como é que a gente lida com isso também? Você sabe, Mauro, que essa questão da radiologia, principalmente da radiologia da arcada dentária, né? A gente está com o odonto aqui. Nós temos o processo forense, né? O procedimento forense de identificação de corpos pela arcada dentária por um raio-x, ou seja, ele dá com muita precisão quem é o seu titular. Agora, nisso, dentro do cenário de LGPD, a gente tem uma questão seguinte: se há um esforço razoável ou não para identificar quem é o seu titular. Então, ainda que a gente tenha o raio-x da arcada aqui do Mauro, e que seja possível eu identificar por meio daquele raio-x, estou falando mais da arcada porque realmente ela traz uma precisão muito segura de quem é o seu titular. Mas o esforço para se chegar ali é algo que não é simples. A gente precisa de muito esforço para conseguir trazer essa identificação. Então, é considerado um dado semi-anonimizado, né? Então, ele não é totalmente anonimizado, mas parcialmente sim, porque para identificar... Agora, sobre a pergunta aqui do Luciano, como proteger os dados sobre a saúde do paciente, uma vez que os exames estão disponibilizados na internet, a partir de cadastro, né, de login. Aí é que está. Na parte da internet, o acesso ao resultado é por login e senha, pessoal intransferível. Agora, se eu faço o download, pego esse arquivo, jogo no WhatsApp, jogo para o consultório, pode ser por um WhatsApp, preferencialmente que seja pelo canal de comunicação da própria clínica, mas pode acontecer de eu passar para o próprio profissional médico ou da sua secretária. Aí eu já começo a deixar de ter uma segurança em relação a essa informação. E é por isso que, do outro lado, é importante que o profissional da saúde crie esses canais de forma mais segura. Não me passa pelo WhatsApp, me passa aqui por um Dropbox, onde está fechado com login e senha, que traz um nível de segurança desejável. Então, é por aí. Legal. E para a doutora Alessandra, a última pergunta vem da Adriana Valente, ela está com a gente no Facebook. Ela quer saber se a cirurgia ortognática é indicada para a apneia do sono. Nunca ouvi falar a respeito. Então, a cirurgia ortognática é aquela quando temos o queixo muito para frente. Então, coloca para trás ou você é muito bicudinho, né? Que a gente chama de Lefort. Normalmente, tem outros tipos de cirurgia para apneia, né? Do ronco, apneia do sono. Hoje em dia tem aparelho. Você não precisa nem fazer cirurgia. Tem aparelhos para apneia do sono.
Porque uma cirurgia ortognática, ela é uma cirurgia de grande porte, então ela vai te dar algumas sequelas depois, que talvez a apneia não seja tanto o problema. Eu indicaria procurar um profissional para que faça o tratamento mais conservador com aparelhos. Gente, vamos para as despedidas, faltando 1 minuto para 1h da tarde, hora de ir embora. A Alessandra está com a palavra, sua despedida e seus canais. Obrigada a todos, obrigada aos doutores, ao pessoal aí dos convênios. Eu quero dizer que fico muito grata de estar aqui novamente. O meu Instagram é dra.aleoldani, meu telefone é 11 96 447 4494. E obrigada, Mauro, e obrigada a toda a sua produção. Doutor Davi Nordon, sua despedida e seus canais. Bom, Mauro, como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. Só lembrar para os pais, vejam os quadrinhos dos seus bebês, hein? Não se esqueça, especialmente logo que nascem. Minhas redes sociais, então, só o Instagram, @drnordon, igual o antivírus, mas com D, Nordon. Tem todas as informações lá, é facinho de ver. Flávio Freitas, sua despedida e seus canais. Obrigado, Mauro, obrigado pela participação, obrigado a todos os colegas aí. Os meus canais são, vocês conseguem falar comigo através do Instagram, @corretoradeseguros.com, o site também, corretoradeseguros.com.br, ou pelo telefone 11 4171 3350, a gente bate um papo sobre o plano de saúde. Luciano Burato, sua despedida e seus canais. Mauro, muito obrigado a quem compôs aqui essa reunião hoje, aqui no intervalo do meio-dia, estamos sempre à disposição. Meus canais aqui no Instagram é o bes.adv.br, né? bes.adv.br, meu LinkedIn é luciano.burato, com 2 T's, advogado. E muito obrigado, fico à disposição. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, participaram com a gente hoje doutor Davi Nordon, doutora Alessandra Oldani, doutor Luciano Burato e também o Flávio Freitas. Na mesa do som com a gente, Isaac Barros, valeu Isaac pelas operações, Sérgio Souza, gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na programação da Trianon, o nosso musical vai até às 6 da tarde, depois tem o Radar Paulista com o jornalista Renato Albuquerque, e agora a repórter Débora Mendonça traz as informações do trânsito ao vivo aqui na capital paulista. 1h, 2 minutos, obrigado minha gente, tchau, até amanhã.